Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo a mais uma web aula. Agora nós vamos estudar a nossa web aula número 2. Olha só, aqui comigo, pessoal. Continuando com a nossa disciplina de Direito do Estado. Na nossa web aula número 2, nós vamos estudar os direitos fundamentais, tanto os individuais e os sociais e cidadania. Também os direitos difusos e coletivos na Constituição Federal. Meu nome é Marialva, você já sabe, já me apresentei para vocês e vamos dar início à nossa aula de número 2. Pessoal, agora sim, nós vamos de fato dar entrada no nosso texto constitucional. Estavam ansiosos para de fato mergulhar no texto constitucional? Pois é, chegou a hora. Agora a gente vai, inclusive, mostrar para vocês algumas questões efetivas dentro da nossa Constituição Federal. Vamos lá? Olha só. Em relação às características dos direitos fundamentais, a primeira informação é a seguinte: não há direitos fundamentais absolutos. Lembra que eu comentei com vocês lá na aula número 1? Até mesmo a vida, que é o maior bem jurídico, não é um direito absoluto, tá? Todos os direitos são direitos relativos e limitáveis. E dentre as características dos direitos fundamentais nós temos a historicidade. Por quê? Porque a gente sabe que os direitos eles são adquiridos com várias situações históricas, inclusive vocês já sabem que é bem marcante dentro da história do direito a gente trazer a Revolução Francesa. Eles têm historicidade, eles têm uma característica da universalidade, porque abrange a todas as pessoas como um todo, característica da concorrência, a característica da inalienabilidade, irrenunciabilidade, você não pode renunciar dos seus direitos fundamentais, a imprescritibilidade, os direitos fundamentais não prescrevem, a efetividade e temos também uma característica chamada proibição do retrocesso, que inclusive já comentei com vocês anteriormente. Olha só, quando a gente fala dos direitos e deveres individuais e coletivos na nossa Constituição Federal, nós precisamos saber que a nossa CF, a de 88, ela trouxe lá no título 2 dela os direitos e garantias fundamentais que são subdivididos em 5 capítulos. Primeiro, nós temos os direitos e garantias fundamentais a partir do artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos individuais e coletivos. Depois, a partir do artigo 6º até o artigo 11, 11º, nós temos os direitos sociais, né, que traz os direitos dos trabalhadores. A partir do artigo 12, lá entre o 12º e o 13º, nós temos o direito de nacionalidade. Em seguida, nós temos os direitos políticos, que vai do 14 ao 16, e temos também os partidos políticos a partir do artigo 17. Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu 5 espécies do gênero direitos e garantias fundamentais. Então, vocês conseguem perceber que o gênero os direitos e garantias fundamentais são o gênero e temos essas 5 espécies. E eu vou apresentar agora para vocês aqui a nossa Constituição Federal. Olha só, pessoal, vamos começar aqui no comecinho. Nós temos no nosso texto constitucional o preâmbulo, tá? O preâmbulo, ele não tem força de lei, tá? Ele não serve como parâmetro para controle de constitucionalidade. Nós já sabemos, já comentei rapidamente com vocês na aula passada que o preâmbulo, ele trouxe um sentimento da nação na época da promulgação da Constituição Federal de 1988. E aí, nós temos no título 1 2 princípios fundamentais. Percebam, aqui no nosso estudo, deste momento, nós estamos trabalhando com direitos e garantias fundamentais, tá?
Lembrando que direitos são diferentes de garantias, tá? Eu vou até comentar com vocês aqui rapidamente sobre a diferença entre direitos e garantias fundamentais, por quê? Olha só. Os direitos são esses direitos que nós temos no texto constitucional, tá? O direito de ir e vir, o direito de propriedade, tá? O direito de defesa, todos esses são direitos, tá? Mas nós temos as garantias. As garantias são representadas pelos remédios constitucionais que servem para que esses direitos sejam de fato executados e sejam de fato respeitados, tá? Então a doutrina diz que as garantias, elas são exercidas por meio dos remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? O habeas corpus, que ele protege o teu direito de locomoção, o habeas data, que ele tem a questão do fornecimento de dados, o habeas mandado de segurança, né, que é um remédio constitucional que tem um prazo decadencial de 120 dias. Nós temos vários remédios constitucionais que são estudados e são apontados pela doutrina como as garantias, porque são essas garantias que de fato vão fazer com que os direitos sejam respeitados, tá? Outro exemplo aqui que eu posso falar dessas garantias é o mandado de injunção. Pessoal, o mandado de injunção, ele é um remédio constitucional para quando não existe uma legislação específica a respeito de uma determinada matéria, mas que você tem aquele direito e você vai entrar com mandado de injunção para que o poder legislativo seja forçado a produzir uma lei para que você seja amparado no seu direito, tá? Então, assim, os remédios trazem a efetivação, forçam o cumprimento desses direitos fundamentais. Combinado? Então, basicamente, um resuminho é esse aí, a diferença entre direitos e garantias. Combinado? Vamos voltar aqui para o texto constitucional. Nós temos os princípios fundamentais, que estão entre o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º, que não foi objeto da nossa ementa, mas que nem por isso vocês vão deixar de ler. É importante a leitura do texto. E aí a gente começa aqui no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, tá? Que são dos direitos e deveres individuais e coletivos. Perceba, o artigo 5º, ele é gigantesco. Ele é o maior artigo da nossa Constituição Federal. Ele tem mais de 70 incisos. Inclusive, ele traz também a questão dos remédios constitucionais, tá? Dentro do artigo 5º que vem a questão do mandado de segurança, a questão do mandado de injunção, do habeas corpus. E aí, seguindo aqui, dentro do artigo 5º, olha aqui, pessoal, o parágrafo 2º é importante esse comentário com vocês, tá? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados. O que significa isso aqui? Significa que os nossos direitos e garantias fundamentais, eles não estão fechados no rol que eu acabei de contar para vocês. Os nossos direitos e garantias fundamentais, eles não estão especificamente fechados do artigo 5º ao 17, não, tá? E os direitos e garantias fundamentais podem ser encontrados em qualquer parte do nosso texto constitucional, tá? É por isso que a gente chama de números abertos, né? Que significa números abertos que não são cláusulas fechadas. É por isso que a gente fala que é um rol exemplificativo, tá? E aí, dando continuidade aqui no artigo 6º nós temos os direitos sociais, aí vai artigo 7º, até o artigo, deixa eu localizar aqui, tem o 8º, que ainda é direitos sociais, e aí seguindo nós temos a partir do artigo 12º da nacionalidade, tá? Pessoal, por que eu estou mostrando esse texto constitucional aqui para vocês? Por quê? Porque... vou falar para vocês aqui. Por que eu estou mostrando o texto constitucional para vocês? Porque no nosso material de estudo, se a gente for
destrinchar inciso por inciso só do artigo 5º, vai dar mais ou menos umas 150 páginas. É por isso que eu estou falando para vocês o tempo todo. Pessoal, leia o texto constitucional. Tem lá para vocês nosso roteiro da disciplina, né? A nossa apostila do curso, onde eu remeto para vocês todos esses artigos da Constituição Federal que vocês efetivamente precisam fazer a leitura deles aqui, tá? Porque tem indicação de livros, tem vídeos para vocês assistirem para complementar o assunto, mas de fato seria humanamente impossível a gente destrinchar todos esses artigos aqui, do 5º ao 17, dentro do nosso material, porque iria ficar um conteúdo muito pesado, muito extenso. É por isso que, didaticamente falando, para facilitar o trabalho para vocês, o que a gente faz? A gente vai dar todo o caminho, todo o norte para vocês terem acesso ao material e fazer a leitura. Combinado? Olha só. Aí, seguindo, a partir do artigo 12, nós temos direito de nacionalidade, que diz quem são os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados, quais são os cargos privativos dos brasileiros natos. E seguindo, nós temos dos direitos políticos, que ele vem trazendo a questão da soberania popular, que é exercida pelo sufrágio universal. Aí ele fala sobre as formas de participação popular, o plebiscito, referendo, iniciativa popular. Aí, seguindo, nós temos os direitos políticos, dos partidos políticos, aqui no artigo 17. Ok? Então, o que eu queria que vocês observassem aqui no nosso texto constitucional é essa questão da estruturação da nossa Constituição Federal, recomendar que vocês façam essa leitura para a gente poder dar sequência aqui no estudo da disciplina. Então tá aí, tá do artigo 5º ao 17, vocês sabem que esse rol ele é exemplificativo. E o que aconteceu, pessoal? Para a gente chegar nesse patamar que nós chegamos hoje, nós temos várias dimensões dos direitos. A doutrina classifica os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão. Primeira, segunda e terceira, que são as mais alicerçadas. Tem a doutrina que tem a 4ª geração, a 5ª geração, mas a que estão alicerçadas e que vai cair na prova de vocês são as primeira, segunda e a 3ª geração. Só o que acontece? Eu estou falando geração, mas a doutrina entende que não é legal falar geração. Por isso que eu coloquei aqui no materialzinho de vocês, geração / dimensão. Por quê? Isso é uma novidade, tá? A doutrina entende que a gente não deve falar geração, porque é como se você fosse para outra geração e aquela não existisse mais. Percebam, uma família, né? Primeira geração da família, segunda, aí vai ficando os pais, os avós morrem, né? E aí vai tendo as gerações da família. Então, a ideia é que a gente chame de dimensões, porque a primeira geração não morre, a segunda não morre, a terceira e a quarta não vão morrer. Elas vão somar, tá? Vai continuar a primeira, aí vai vir a segunda, vai sempre estar somando, nunca vai deixar de existir, porque chegou outra dimensão. Então, é só por esse motivo mesmo que a doutrina entende que a gente não deve falar geração. Mas antigamente, quando eu, por exemplo, fazia faculdade, os livros ainda falavam em direitos de primeira, segunda e terceira geração. Eu aprendi assim, mas a gente sabe que a gente tem que estar se atualizando, o direito muda, e eu trouxe para vocês essa questão de dimensão e geração, porque eu também concordo com essa questão. E também para vocês terem o conteúdo mais atualizado possível, ok? Aí, olha só, aqui no nosso slide, ó. As dimensões dos direitos fundamentais são frutos de uma revolução histórico-social de conquistas progressivas da humanidade. Olha só, primeira dimensão, tem como valor fonte a liberdade. São os direitos civis e políticos reconhecidos no final do século XVIII, com as revoluções francesa e americanas, tá? Mas a mais marcante, pessoal, é a Revolução Francesa, tá? E esse direito de primeira dimensão, ele traz liberdades negativas. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele busca restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que o Estado se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas,
tá? O exemplo é o direito de propriedade, o direito de locomoção, o direito de associação e até mesmo o direito de reunião. Portanto, olha só para mim, olha aqui, pessoal. Essa questão de liberdades negativas, por que eu trouxe para vocês? Porque vocês vão ver demais nos seus estudos, nas doutrinas. São liberdades negativas. O que são isso? É onde o Estado não pode interferir na vida pessoal do cidadão, das pessoas. É por isso que chama negativo. Tem alguns direitos positivos, que é onde o Estado vai, de fato, ter que executar alguma ação. E aqui são as liberdades negativas, onde o Estado não pode avançar. O Estado tem que respeitar um determinado limite. Combinado? Aqui para a tela. E aí nós temos os direitos de segunda dimensão, que tem como valor fonte a igualdade. Aqui sim, pessoal, já entram as prestações positivas do Estado, diferentes da primeira geração, que são as liberdades negativas. Aqui na segunda dimensão, temos as prestações positivas dos estados aos indivíduos, políticas e serviços públicos, tá? São normas programáticas, que ele tem que trazer programas, como por exemplo, programas sociais, para estar implementando, para estar executando para a sociedade. São as liberdades positivas. Para o Estado, constitui obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos, objetivando que todos tenham bem-estar. São os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Olha só um exemplo bem tranquilo aqui. O direito à educação é um direito de segunda dimensão, o direito à saúde é um direito de segunda dimensão e o direito ao trabalho também. Vamos agora para a classificação de terceira dimensão, tá? Os direitos de terceira geração ou dimensão têm como valor fonte a solidariedade e a fraternidade, tá? São os direitos que não protegem interesses individuais, tá? Ele não é para uma pessoa só, mas que transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade, tá? São direitos transindividuais ou supraindividuais. São os direitos difusos e coletivos. Olha só o exemplo: direito do consumidor, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento, tá? E aí, pessoal, eu preciso que vocês saibam, aqui nessa questão da classificação, que na doutrina existem outras dimensões. Tem doutrina que fala sobre quarta dimensão, quinta dimensão, onde eles trazem direitos, por exemplo, a biogenética, a questão das células-tronco, essas questões mais atuais, tá? Mas eu não trouxe para vocês porque estou procurando facilitar e trazendo para vocês o que realmente andei verificando que cai na prova para vocês, tanto de concurso público quanto na prova que eu elaborei para vocês, combinado? Vamos lá. Aí nós temos os direitos sociais, que vai lá do artigo 6º até o 11º, tá? Lá na nossa Constituição, nos termos do artigo 6º, quais são os direitos sociais? Nós temos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, temos a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Temos a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Lembrando, pessoal, que os direitos sociais têm aplicação imediata. Lembra daqueles direitos de aplicação imediata? Não devemos confundir aplicabilidade com aplicação, tá? Portanto, eu recomendo que vocês façam a leitura lá no materialzinho para vocês verem a diferença, para não confundir certos termos jurídicos. A terminologia jurídica técnica, ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa disciplina. Vamos lá? Temos também os direitos sociais e as cláusulas da reserva do possível. Olha que teoria interessante, pessoal. Isso aqui é de extrema importância para o aprendizado de vocês. Por quê? Porque é possível que o poder público ele sempre venha lançar mão dessa cláusula da reserva do possível dentro da obrigação de ele fornecer certos serviços à sociedade. Olha só, vamos aqui para a tela.
Nessa temática, é importante destacar a natureza da reserva do possível. O que é? É uma situação fática que limita a aplicação e a eficácia dos direitos sociais. Por quê? A reserva do possível afasta o direito constitucional de interesse privado e preza pelo direito da maioria. O que acontece? Olha só, por que eu estou falando aqui para vocês que ele preza pelo direito da maioria e ele afasta o direito privado? Porque pode acontecer uma situação, pessoal, por exemplo, de alguém precisar de uma situação do poder público que custe muito dinheiro. Deixa eu pensar aqui, um remédio, tá? Já vi muitos exemplos assim, de uma pessoa precisar de uma dose de um remédio que custa 600 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Inclusive, eu vi esses dias um programa de TV que estava falando sobre a questão da própria sociedade se reunir para conseguir custear esses remédios, porque o próprio poder público não estava fornecendo. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ingressa no Poder Judiciário para poder exigir que o poder público forneça um determinado remédio, por exemplo, para uma doença rara, uma situação que a gente às vezes vê aí na internet, nas mídias, o poder público ele pode alegar afastar esse interesse privado de uma só pessoa em favor da coletividade, porque ele pode dizer que a cláusula da reserva do possível ampara ele de não ser obrigado a fornecer aquele remédio que custa 300 milhões de dólares, porque aquele dinheiro vai fazer falta para a manutenção de um hospital inteiro, para salvar muitas vidas, e vai acabar trazendo um prejuízo maior para a coletividade. Aí é muito comum que o poder público lance mão dessa cláusula da reserva do possível para poder se afastar do direito de ter que cumprir uma obrigação para um indivíduo, no caso, né? Olha só, aqui na tela. Segundo o Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver já, pessoal, que esse Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição. É ele que faz o controle de constitucionalidade na forma concentrada e é ele que traz algumas súmulas que podem ser súmulas vinculantes ou não, em matéria de direito constitucional. Lá na frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer agora. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, segundo o Supremo Tribunal Federal, não pode o Estado ou a administração alegar a reserva do possível, dizendo que tem limitações financeiras e orçamentárias para descumprir o mínimo existencial dos direitos fundamentais. Olha só, uma coisa é ele negar uma situação que vai envolver muito dinheiro, a outra coisa é ele negar que seja, de fato, implementado o mínimo existencial na vida das pessoas, tá? Então, diante dessa cláusula da reserva do possível, ficou muito comum o Estado querer se aproveitar dessa cláusula para deixar de fornecer algumas situações essenciais, tá? Aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal fez uma intervenção no sentido de dizer que ele não poderia alegar limitações financeiras no sentido de negar o mínimo existencial para a sociedade. Beleza? Vamos lá. E aí nós vamos falar um pouquinho de cidadania dentro desse tópico, olha só. A Constituição Federal de 88 foi, sem dúvida, um dos marcos deste avanço. Apelidada de Constituição Cidadã, foi a partir de 88 que novos instrumentos foram colocados à disposição daqueles que lutam por um país cidadão. Quais são esses exemplos? Quais são os exemplos dessas questões? O sufrágio universal, o voto direto e secreto, o surgimento dos estatutos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. São exemplos bem marcantes em relação ao poder de cidadania trazido na nossa Constituição Federal. Para o nosso estudo, interessa dizer que a cidadania está relacionada ao direito de participação no exercício do poder político, tá? Como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de autoridade pública, tá? Por que, pessoal, que eu falei que interessa pra gente esse sentido? Porque é possível você estudar a cidadania dentro do contexto da sociologia, dentro da cidadania em um contexto histórico, mas aqui pra gente o que importa é a cidadania trazida dentro da nossa Constituição Federal de 88.
Combinado? Vamos lá. Ainda temos a cidadania em seus vários aspectos relacionados aos direitos humanos, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos, à democracia e à ética. Então, para a gente, o que importa é a cidadania voltada para essas questões políticas e em relação à democracia, em relação ao exercício do poder pelo povo. Beleza? E aí, pessoal, trago aqui para vocês as referências que foram utilizadas no nosso curso, porque vocês podem se apropriar desses autores, podem ler com bastante vontade, tá? Temos o Marcelo Alexandrino, que é importantíssimo. Estou aí mostrando para vocês que é importante consultar o texto constitucional. E aí eu quero me despedir de vocês dessa nossa segunda aula, porque, de fato, é preciso que vocês façam a leitura do texto. Gente, não é possível estudar direito sem ler a lei que a gente chama no direito de lei seca, né? Tem que ler a lei seca. A gente fala assim, é normal, tá? Porque até para você prestar concurso mesmo, vai cair muita letra de lei nas provas de vocês, muitas. Inclusive, eu fiz um testezinho para vocês na nossa avaliação, que eu modifiquei o texto da lei. Troquei uma palavrinha, troquei outra, porque vocês precisam estar atentos na lei seca, que a gente chama lei seca, como eu já falei, no texto, exatamente como ele vem na essência original. Claro que é importante você ler toda a doutrina, você entender por que o legislador executou daquela forma algumas situações, como vocês vão ver já no direito previdenciário, por que o legislador entendeu que o policial tem que se aposentar mais cedo. Aí vocês vão entender que é importante você ter essa noção da lei com o que a doutrina vem trazendo para complementar. Combinado? Foi um prazer estar com vocês nessa segunda aula. Eu espero que vocês me acompanhem. Vem comigo lá na nossa terceira web aula que vai estar disponível para vocês. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.